Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou resolver com vocês agora o segundo exame de qualificação da UERJ 2020, a prova de matemática, tá? Mas antes de eu resolver com vocês, né, nessa sequência de vídeos, eu vou fazer com vocês uma análise da prova, vendo aí o que foi cobrado em cada questão, né, quais os conceitos foram cobrados em cada questão e o nível de dificuldade que eu achei em cada questão. Tá? Então, na primeira questão, era a questão 3, que era da parte multidisciplinar da prova, era uma questão de porcentagem. Uma questão muito tranquila, muito fácil. Então, era só o texto, o enunciado, ele dava a entender que seria uma questão mais bem elaborada, mas o que ele pediu na questão era muito tranquilo, era só você calcular o percentual. Aí, começando a prova de matemática propriamente dita, a primeira questão era uma questão de sistema linear, que era muito tranquila também. Era só você se atentar aí para não errar as contas, tá? Então era uma questão muito tranquila, tá? A questão 29 era uma questão de geometria espacial com áreas, né? Então, a parte de geometria espacial especificamente era de projeção ortogonal, né, da sombra, e a área era só, bom, enfim, foi cobrado, mas era muito tranquilo, era só calcular de um triângulo, base vezes altura sobre 2, nem exigia uma fórmula muito mais rebuscada. Pela parte da projeção, que não é muito comum isso ser cobrado, eu considero essa questão sendo uma questão média, tá? Só por isso, tá bom? Aí a questão 30 era uma questão de juros compostos com logaritmo. Aqui eu vou colocar essa questão sendo uma questão difícil, por quê? Primeiro que tem logaritmo e geralmente os alunos têm dificuldade de logaritmo. E não era uma questão de logaritmo puro, era uma questão de logaritmo envolvendo aí juros compostos. Então você tinha que lembrar a fórmula de montante da capitalização, no regime de capitalização de juros compostos lá da matemática financeira e as propriedades de logaritmo, tá? Bom, a questão 31 era uma questão de geometria plana, que era uma questão especificamente de simetria. Aqui eu vou considerar ela média. Não é difícil, mas ela também não é trivial. Você tinha que saber ali as simetrias. A questão 32 era uma questão de análise combinatória, mas muito tranquila, uma questão de princípio multiplicativo que você só precisava perceber apenas uma dualidade lá no enunciado. Bom, se você for ver a solução, você vai saber. Então, essa daqui eu considero uma questão fácil. As duas últimas questões eu julgo até serem difíceis, tá? Então, ambas são de aritmética. Principalmente a última eu achei uma questão bem chatinha, né? Aqui, bom, em ambas era isso, né? Mas aqui você tinha a soma de dois números, onde os dois números eram múltiplos de 17, e aí ele queria saber a diferença do maior com o menor. Então você tinha que fazer uma análise ali, então não era uma... Tá, ela não era tão difícil assim, tá? Também não vamos exagerar, é uma questão média. Eu considero ela sendo uma questão média nesse caso. Tá? Você tinha que fazer uma pequena análise ali, mas não era tão rebuscada assim, era uma questão média. Aqui, essa última questão é uma questão de critério de visibilidade, que envolvia critério de visibilidade por 11 e por 9. A por 11 ele dava, porque a por 11 realmente não é muito comum os alunos decorarem. A de 9 você tinha que saber. Tá? Então, não apenas você tinha que analisar o número, né, que é múltiplo de 9 e múltiplo de 11, como você tinha, então, também que testar os valores para verificar qual o valor de y lá servir. Então, quando você for dar uma olhada nessa questão, você vai entender o que eu estou falando. Então, assim, de novo, né, uma prova da UERJ, né, como de costume, uma prova muito bem equilibrada, com uma quantidade razoável de questões fáceis, uma quantidade grande de questões médias e uma quantidade pequena de questões difíceis. Então é uma prova, né, muito bem equilibrada, eu acho que a ideia é essa. A única coisa que me incomodou é que o desnível da prova ele foi, né, ele começou fácil, médio, difícil, voltou a ser fácil, etc. Então essa oscilação da dificuldade das questões é uma coisa que me incomodou nessa prova. Mas era uma prova que dava para fazer de boa, acho que dava para você fazer no tempo. Tirando talvez a última, que talvez você não pegasse a ideia de cara, mas as outras não eram tão difíceis, que dava um pouquinho de conta, tá? Mas, de novo, era uma prova aí, uma prova da UERJ
muito bem equilibrada, muito bem elaborada, tá? Então, bom, então a partir do próximo vídeo a gente vai resolver então questão a questão dessa prova. Eu sugiro a você dar uma olhada na prova antes. Eu vou deixar aqui o link para a prova, tá? E também, se você quiser depois dar uma olhada no gabarito manuscrito. Mas eu sugiro você assistir as aulas, eu acho melhor. Mas eu sugiro antes você pegar a prova primeiro para fazer, tenta fazer, para você ver quais são as suas dúvidas. E aí, mesmo aquelas que você conseguiu fazer, assiste a aula também, tá? Para você ver a resolução. De repente eu fiz de uma maneira diferente de você, ou você de repente aí teve uma solução mais esperta que a minha, tá? Então qualquer coisa aí, você me dá um toque depois. Tá legal? Beleza? Bom, então vamos agora para a resolução da prova.